Em Um Som ao Redor, observa-se uma rua num bairro de classe média do Recife contemporâneo, em que as casas e prédios pertencem majoritariamente a um único dono, de uma linhagem branca da hereditária agricultura de plantation. Que essa agricultura ela foi a fundadora de colonialidades e da inauguração da modernidade. Então, o que a gente tem aqui, o assassinato injusto de agricultores explorados pelo dono de engenho é a cinza a qual trabalha o esquecimento na narrativa. Porque dois homens, filhos de um desses agricultores que foi assassinado, eles aproximam-se desse antigo coronel que agora mora na cidade e é dono praticamente da rua, e eles oferecem um serviço de segurança privada naquela rua. E essa é a sinopse do Som ao Redor. O fim do filme culmina com a revelação desse enredo, que não é explícito durante todo o desenrolar narrativo, e como com o assassinato e a efetivação da vingança dos filhos, o que é destacado é que o esquecimento se expressa como tema do enredo. E a gente poderia encaixá-lo na perspectiva de manifestação pela lógica de um rizoma. Ele aparece na sequência de fotos, o esquecimento, filmadas antigas, nessas fotos filmadas antigas que remetem às ligas camponesas, no intertexto direto com o filme Cabra Marcado para Morrer. Então, o binômio lembrança/esquecimento, ele modaliza-se na questão colonial, na presença, assim, inconteste, do regime escravagista e de suas atualizações na modernidade. Os corpos negros terrorizados que invadem as casas e ficam escondidos nas árvores do bairro de classe média no filme. A decaída e crise da branquitude de uma classe média brasileira que vê na produção de atitudes racistas um jeito de se diferenciar enquanto classe. Isso é O Som ao Redor. Aquários, ele trabalha com uma formação discursiva que é a retirada compulsória do lugar de origem do indivíduo, e essa formação discursiva, ela dialoga com questões raciais, ao mesmo tempo de modo afastado e próximo. Afastado porque a narrativa ela é centrada em uma personagem branca e de classe média alta, que tem o nome Clara, e que se vê pressionada para vender seu apartamento, certo? Mas, ao mesmo tempo, há uma proximidade de relação quando a gente pensa no fato do filme trazer, de um modo sutil e diluído ao longo da narrativa, a relação do negro com os espaços urbanos. A praça, o bairro pobre, surgido de uma ocupação, que é Brasília Teimosa, colocado no filme. As fotografias filmadas como documento histórico das mudanças da paisagem. Então, além disso, as fotografias, elas também são elementos importantes para a construção da presença da lembrança de corpos negros esquecidos. Como é o caso em Aquários de uma empregada juvenita que ninguém lembrava o nome. E do fator do embranquecimento geracional como processo histórico e político, o qual passou o Brasil pós-abolição. Então, Aquários, ele aproxima a questão dos deslocamentos forçados de brancos e negros a partir de uma operação muito sutil, quase imperceptível, e essa relação abre a ruína da escravidão e colonialidade, para a gente pensar. Agora, enquanto Bacurau, que é o terceiro filme que a gente vai analisar ao longo dessas aulas, Bacurau é a própria alegoria do esquecimento. É um vilarejo no interior do Brasil em que o registro de presença
literalmente desaparece do mapa como uma estratégia de ataque de um grupo estrangeiro, de extermínio. Isso é o enredo do filme. Então, ao longo do filme são acionados rizomas do esquecimento. E mais uma vez, fotografias filmadas, a materialidade de um museu que, junto com outros objetos, tipo a carcaça de um carro abandonado, cravejado de balas, tudo isso lembra o histórico de luta pela resistência à permanência da comunidade naquele vilarejo, que é um vilarejo aglutinador de uma cosmovisão honesta em suas contradições e conflitos. Então, Bacurau também é a comunidade negra que resiste pela permanência em sua terra identitária. Basicamente, são essas as questões gerais, as paisagens gerais, né, as quais nós vamos nos deparar ao longo dessas aulas. E eu espero que vocês, assim como eu, que a gente consiga construir e se direcionar, como eu falei no início, para a produção de ferramentas interpretativas. Ferramentas no sentido de bases que nos deem algum tipo de direcionamento para conseguirmos entender, a partir das representações raciais, filmes que estão aqui, que falam sobre a realidade brasileira e que permitem a ampliação de discussões sobre essa temática. Então, até o próximo episódio.